Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o missionário Cleiton Santos. Você está agora aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Estamos aqui no quadro Devocional AP. Estamos de volta aqui com o nosso quadro, onde sempre trazemos uma mensagem de reflexão, uma mensagem de orientação, uma mensagem de vida para edificar a sua vida. O vídeo de hoje é rápido, mas porém muito importante. Vamos falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre fé. E só lembrando que isso pode e vai mudar a sua vida. Fé é indispensável na nossa caminhada espiritual. Portanto, precisamos ter conceitos certos, precisamos ter definições corretas do que é fé. Precisamos pensar corretamente sobre fé. Já quero convidar você a deixar o seu like, tá bom? Aqui no nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Olha, irmão, se você é inscrito e não ativou ainda o sininho aqui embaixo, você não recebe notificações dos novos vídeos. E só lembrando que para continuar recebendo novos vídeos também, é importante que você curta o vídeo. Assim o YouTube entende que você gosta do canal e passa a mandar mais vídeos meus para você, tá ok? 5 coisas que você precisa saber sobre fé. E a primeira que eu quero estar conversando aqui com vocês, falando aqui com vocês, a primeira coisa que você tem que saber sobre fé é que fé é um firme fundamento. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o escritor nos dá uma definição plena do que é fé. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando eu vivo pela fé, eu tenho a fé como um firme fundamento. Quando a Bíblia nos mostra que a fé é um firme fundamento, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a fé não é uma coisa vacilante, não é uma coisa oscilante. Tem pessoas que dizem que vivem pela fé, mas a fé delas depende das circunstâncias. Ou seja, se o Brasil está em crise, a minha fé já é diferente. Se as coisas estão dando certo, a minha fé já é diferente. Tem gente que precisa ver alguma coisa acontecendo para começar a ter fé. Não, fé é um firme fundamento. Fé é você acreditar para ver. É você esperar como se já estivesse vendo. Isso é o que é fé. Se você quer ser uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, você precisa entender fé como a Bíblia mostra. Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quem tem fé não pode ser oscilante, vacilante. Não pode ser oscilante, uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Quem tem fé e quem vive pela fé precisa crer, ainda que não esteja vendo nada. A segunda coisa importante que eu acredito que todo crente tem que saber sobre fé é que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, irmãos, aqui em Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé não dá para agradar a Deus. Porque, como eu sempre tenho falo aqui no canal, viver na incredulidade é viver longe de Deus. Quando eu tenho uma vida de incredulidade, eu não vejo as promessas de Deus se concretizando na minha vida. Irmãos, é impossível ter uma caminhada de vitória rumo ao céu sem fé. Só para você entender, quando a fé sai do crente, o crente agora vive pela incredulidade. Quando o crente vive pela incredulidade, a primeira coisa que ele faz é murmurar, é se reclamar de tudo, as coisas não vão dar certo, tudo está dando errado, Deus parece que está calado, Deus está longe de mim, o céu está de bronze. Ou seja, a pessoa quando vive na incredulidade, a primeira coisa que acontece com ele é que ele passa a ser um crente que vai viver reclamando de tudo e murmurando de tudo. E se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a murmuração, a reclamação direto. Deus não suporta isso. Você vê que o povo de Israel no deserto murmurava por causa de tudo. E você entende pela Bíblia que isso desagrada muito a Deus. Ah, missionário, mas eu não tenho facilidade para acreditar nas coisas. Eu sou movido por incredulidade. Um dia desse, um irmão aqui do canal conversando comigo pelo Instagram, no @missionário Cleiton Santos, e lá a pessoa falando: missionário, o que é que eu faço? Eu não consigo acreditar em Deus. E lá eu passei um pouco do meu testemunho para essa pessoa, que um dia eu também já fui assim. Mas graças a Deus que ele ouviu a minha oração e me ajudou a crer. Faça também essa oração, meu irmão. Se você tem dificuldade para acreditar em Deus, na palavra de Deus, faça essa oração sincera: Senhor, me ajude, tire a incredulidade da minha vida, porque eu quero ser uma pessoa de fé. Faça, porque Ele vai te ajudar, com certeza.
Amém? A terceira coisa que eu acredito que todo cristão tem que saber sobre fé é que fé exige obediência. Em Hebreus 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Tem uma frase que eu vi um dia, onde essa frase diz assim: Abraão não sabia o seu destino, mas sabia quem o acompanhava. Ou seja, se eu vivo pela fé, se eu sou uma pessoa de fé, a primeira coisa que eu preciso fazer é obedecer. Não dá para ter fé e ser uma pessoa de fé desobediente. Tem pessoas que dizem assim: eu vivo é pela fé. Aí é uma pessoa descomprometida com Deus, uma pessoa descomprometida com a palavra de Deus, mas diz: eu vivo é pela fé, eu sou uma pessoa de fé e aquela coisa toda. Se não for acompanhada de obediência, meu irmão, é uma coisa em vão. Fé exige obediência a Deus. A quarta coisa que eu acredito que todo cristão precisa saber sobre fé é que quando o crente age sem fé, ele peca. A Bíblia Sagrada já nos diz, em Romanos capítulo 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Nós não temos aqui tempo para comentar todo esse texto aqui, porque esse versículo aqui, ele é acompanhado de uma série de versículos, ele tem um contexto, tá ok? Mas o que queremos estar falando aqui é frisando apenas nessa parte: tudo que não é por fé é pecado. Então veja que o cristão precisa realmente levar essa questão de fé muito a sério, porque tudo aquilo que não é por fé é pecado. Quando as minhas ações, os meus pensamentos, quando os meus projetos, quando a minha vida espiritual não é acompanhada de fé, a Bíblia diz que eu peco. Porque quando eu vivo sem fé, eu vivo confiando no meu eu vivo confiando no meu dinheiro, na minha conta bancária, eu vivo confiando na minha vida, confiando na força do meu braço. Isso é viver sem fé. Mas quando eu vivo pela fé, a minha confiança está totalmente depositada na pessoa de Deus. Então dá para se entender a importância da fé para a vida do crente, não é? A quinta coisa que eu acredito que todo cristão precisa saber sobre fé é que fé não é agir de forma irresponsável. Olha, tem pessoas que dizem assim: eu agora vou parar de estudar, não vou fazer faculdade. Esse negócio aí de ficar estudando, fazendo faculdade, é para quem não tem fé. Eu vivo mesmo é pela fé. Eu não preciso de emprego, eu não preciso ficar aí na rua, no sol quente, trabalhando, vendendo uma coisa, vendendo outra. Eu vivo é pela fé. Aí fica dentro de casa com um monte de menino morrendo de fome, dívida, porque ele agora diz que está vivendo é pela fé. Olha, não confunda, meu irmão, não confunda as coisas. Fé não é agir de forma irresponsável, porque quando eu vou trabalhar, quando eu estudo, já é acreditando que Deus vai usar isso para me abençoar no futuro. Eu sei que tem vez que agir por fé, que viver pela fé, pode parecer loucura aos olhos de muita gente, mas não confunda fé com irresponsabilidade. Então são 5 coisas importantes sobre fé que pode mudar a sua vida, se assim você crer, se assim você colocar em prática. Se esse vídeo foi bênção para você, meu irmão, não deixe ele apenas por aqui, mas mande para mais alguém, tá bom? Mande nos grupos de igreja, mande aí para um amigo, tá bom? Vai ser bênção para o nosso canal, que vai continuar crescendo, e para muitas pessoas que vai aí estar acompanhando a palavra de Deus. Não saia sem deixar o seu like, deixa aqui nos comentários aqui a sua opinião, a sua posição sobre esse vídeo, tá bom? Sugira aqui um novo vídeo para o canal e assim a gente continua trazendo a palavra de Deus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, querendo Deus.